Ai, deixa eu ver aqui se eu consigo, se fica bom assim. Eu acho que fica legal. Vamos ver quem vai chegando. Tá um pouco claro, deixa eu colocar aqui em modo... Amanda foi a primeira a chegar. Deixa eu colocar aqui em não perturbar, para ninguém empatar essa live. Luiz já chegou. Tá dando para me ver direitinho? Eu acho que eu tô um pouco distante porque ficou muito baixo. Deixa eu tentar botar aqui um banco, porque tá tudo louco aqui, viu? A gente tá organizando aqui pra começar o projeto, pra inaugurar esse mês. E aí o que acontece... Deixa eu ver se aqui acho que fica melhor, né? É, aqui fica melhor. Carla... Seja bem-vinda, primeira vez que eu lhe vejo aqui. Janice. Ai, que galera boa. Ainda bem que vocês não me abandonaram, porque eu abandonei vocês 2 quintas-feiras. Ontem não pude fazer. Tô aqui hoje com a minha caneca maravilhosa. Tony! Que bom te ver aqui, meu amigo. Ó. Minha caneca de Oiá, feito pela Obá Sangu Solar. Adorei. Nem vou dizer o que eu tô bebendo para vocês não se escandalizarem. A pessoa tá tão à toa que não botou um brinco, não botou um batom. Mas não é, né? Porque tá uma correria aqui com a pintura do espaço. Tá sumido mesmo, viu? Aí eu tô tentando organizar, eu tô atribulada porque esse negócio não termina. Oi, Evandro. E os livros já chegaram. Acho que quase tudo que eu comprei já chegou. E eu tô ansiosa para fazer logo as coisas e falar para vocês sobre o que é o projeto. Se vocês verem aqui, a minha janela tá pintada de branco, né? Porque o povo pintando a parede e aí melou a janela. E eu só quero... É isso mesmo, meu amigo, repõe as energias. Eu só quero divulgar o trabalho, falar sobre qual é a proposta do trabalho, tudo certinho, buscar parceiros, né? Porque a nossa comunidade... Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, sobre o financiamento comunitário, porque eu ouvi uma linda aí falando na internet que duvide de pessoas que dependem da ajuda dos pretos para poder fazer projetos. E aí eu me pergunto, e faz como? Se nós não financiarmos nossas coisas, a gente faz como? Se os brancos financiam as coisas deles, né? Eu sempre fico besta com um terreno que tinha na ilha, um terreno enorme, vazio, e eu voltei lá, logo depois tinha um hotel construído. Oi, Ângelo, Cristiano, sejam bem-vindos. Aí o que acontece? Em pouco tempo o hotel estava pronto, mas você acha que ele tirou do dinheiro dele para construir aquele hotel? Não. Ele foi financiado, né? Então os brancos, eles se financiam para manter o poder deles, né? E nós que precisamos construir a nossa estrutura, ficamos nessa conversinha de que não devemos pedir ajuda, como se algum de nós aqui fôssemos ricos, né? Tivéssemos poder, que nem os ricos fazem nada sem financiamento, e a gente tem que fazer. A gente faz aula, eu, Ângelo, fazemos aula de graça com o pessoal do Ocotô, né? Fazemos aulas de boxe, de funcional, tem pilates, capoeira, capoeira ritmo, capoeira movimento, tem hip hop, dança.
Esses professores dispõem de um tempo para poder dar aula para a gente e a gente não paga nada. Se você fosse para a academia, você ia pagar no mínimo R$50, não é isso? E a gente não financia projetos de autonomia, quer receber uma aula dessa de graça que você faria na academia pago e não quer valorizar as coisas dos nossos. É uma loucura, sabe? É coisa de gente maluca, de gente mal intencionada, porque se a gente não financiar nossas coisas, as coisas que os nossos estão fazendo, a gente não vai para lugar nenhum. José, Maurício, Adailton, bom te ver aqui. Eu acho que já dá para começar, né? Vamos lá. Eu já vinha 3 semanas tentando fazer essa live sobre o poder da imagem na construção da subjetividade. Porque é muito importante a gente entender que nada do que a gente gosta, entende, né, valida é à toa. Tudo é uma construção social. E uma das coisas mais importantes nessa construção social é a mídia, né? Até a educação que nossos pais nos dão em casa tem influência da mídia. Hoje em dia diz assim, porque se tá na internet é verdade. Antigamente era, se a Globo falou, é verdade. E a gente continua validando coisas que não são verdade, porque nem sempre tudo que está na internet é verdade. E a maioria das coisas que estão na Globo também não é verdade, né? E eu usei como mote falar sobre as 2 séries. Uma da Netflix, que é Bridgerton, e a da Globo, que é A Cor do Poder. A Cor do Poder, é isso. Né? E eu assisti, viu? Antes que alguém diga, porque quando eu fiz o texto, teve gente que disse que eu nem assisti a série, já estava criticando. Eu assisti Bridgerton todinha, sabe? Infelizmente, porque eu só gosto de criticar aquilo que eu realmente conheço. E A Cor do Poder, eu nem me dei esse trabalho, porque eu não tenho nem antena na minha televisão, eu não assisto TV aberta. E não assisti, mas eu li muita coisa sobre a série, inclusive um texto de Deji Malungu, que é do Ocotô. Ele tá com esse texto no perfil dele, Deji Malungu, lá no Facebook, e também na página de Secando o Racismo. E algumas pessoas compartilharam, inclusive eu, tá no meu Facebook também. Né? Então a gente vai falar hoje sobre esse poder que a mídia tem na construção da nossa subjetividade. Diana, vamos lá. Renato, eu queria ler um pouquinho sobre um vídeo que eu assisti. Eu não compartilhei aqui, achei que tinha compartilhado, mas eu vou compartilhar hoje ainda. Dr. Umar Johnson, procure, que é maravilhoso, viu? Dr. Umar Johnson fala de como a propaganda é utilizada como arma de guerra. E como nós não compreendemos isso porque achamos que os canais de TV, rádio, jornais são formas de entretenimento. Essa foi a desculpa que eu mais ouvi quando eu fiz o texto criticando Bridgerton. Foi que a gente quer problematizar uma ficção que foi feita para entreter. E a gente precisa entender, se a África tivesse conquistado a Europa, mais uma forma, estratégia para tentar inverter isso, o ponto de discussão. Ô, Joe, pensei que não vinha. Ah, sim. Aí é meu telespectador fiel. Ele tá em todas as lives, nunca perdeu uma. Eu fico feliz por isso, porque alguma coisa tá contribuindo, né? Então, inclusive hoje, eu ouvi gente dizendo, porque é entretenimento, porque a gente só vê preto fazendo papéis subalternos quando faz de reis. Vocês não gostam? Vocês querem problematizar? Né? E isso é muito sério, porque a gente tem
uma construção também de militância integracionista, que acha que qualquer coisa que for feito positivamente com preto é bom. E não é assim, gente. Não é que toda vez que vai botar minha cara preta lá, que vai ser bom. O que adianta botar minha cara preta lá vendendo algo branco? Vendendo algo que vai fazer com que meu povo se distraia da luta real, que é a luta por autonomia. Entendeu? Então a gente precisa entender as armadilhas que a mídia coloca. A mídia não faz nada sem intenção. Sabe esse negócio de Thelma, Jojo Todinho e mais dois aí ganharem reality shows em 2020? Só gente preta? Isso tem uma intenção. Não foram as pessoas que escolheram. Eles querem vocês lá distraídos. Eles querem que vocês consumam, sabe, as pautas deles. Não é só consumir para eles ganharem dinheiro. É consumir a ideia, a ideologia por trás. É consumir uma subjetividade branca. É consumir o domínio deles sobre nós. E é isso que eles querem com essa falsa representatividade. E a gente ainda não entendeu, sabe? As pessoas não percebem como antes de um ataque a pretos, pintavam caricaturas e faziam personagens negros de forma negativa para que quando o extermínio viesse, a sociedade já estivesse condicionada a aceitar isso. Por exemplo, aconteceu com os judeus antes do nazismo chegar. Mais de um ano antes já se vinha fazendo caricaturas de judeus de forma pejorativa, pregando coisas sobre os judeus. Oi, Adelmo, de forma negativa, para que quando o nazismo se implantasse e fizesse o genocídio, as pessoas ficassem do lado do governo, entendeu? E isso é em qualquer coisa. E isso, Arnaldo, acaba nos iludindo. E a gente meio que gosta dessa ilusão, né? Porque a vida real é dura. Porque a gente sabe que para ser um preto que tem uma cabeça consciente, a gente paga um preço muito alto, né? Numa sociedade dessa. Primeiro porque a gente começa a questionar tudo, falar tudo. As pessoas não gostam de gente assim. Eu mesmo, muita gente da minha família não gosta que eu vá para os encontros, porque já ficam assim, né? Ai, vai me falar de racismo. Ai, meu Deus, vai falar de preto. Sabe? Ai, o selo antirracista virou modinha. Quem não sabe que a mídia lucra em cima do povo preto? Não é só lucro. É isso que é o ponto. Lucra sim, mas não é só lucro. É estratégia de guerra, é estratégia de dominação. E a gente precisa começar a pensar sobre isso. Olha, eu aprendi há muitos anos, eu não me lembro onde foi. Foi na faculdade, foi quando eu fazia faculdade, que hoje eu quero distância de academia. Mas um professor de sociologia explicou pra gente que nos Estados Unidos, isso, vira do contra. E eu sou a do contra, sou a problemática. Eu sou a que fala contra a palmitagem. E aí eu tenho um irmão casado com gente branca. E sabe, e as pessoas não gostam. Se você chacoalhar a vida das pessoas, elas não gostam. É isso. A gente não fala, dá palestra. A gente é assim, né? Não tem jeito não, mas o que eu percebo é que de alguma forma alguns vão perceber, sabe? A gente não pode querer levar todo mundo para a África, mas se a gente levar uma galera aí boa, que realmente sabe o que quer, vale a pena, né? E aí esse professor disse para mim que lá nos Estados Unidos, desde o pré-escolar, já se prega que a Amazônia não é do Brasil. A Amazônia é internacional. Por quê? Porque já se sabe que a água vai acabar e quando isso acontecer, quem tiver o domínio da Amazônia tem o domínio do mundo.
Não é isso? Então, eles já criam as crianças nessa perspectiva de que a Amazônia é internacional, não é do Brasil. Não está aqui nesse território, mas não é daqui. Certo? Eu não estou falando isso por causa do Brasil, não, que eu quero que o Brasil coloque. Eu estou falando isso para vocês entenderem como é a construção da subjetividade para que uma ideia seja implantada e quando a ação vier, as pessoas já estejam condicionadas a aceitar aquela ideia. É estratégia, exatamente. E aí, quando você assiste a 13ª emenda, já até só falei sobre isso numa live, a 13ª emenda, ela mostra que quando acabou a escravização, né, dos pretos, para continuar a escravização, eles precisaram mostrar para a sociedade que o preto, o homem preto, não foi a mulher não, o homem preto era perigoso, sabe? Que podia ser um possível estuprador. E aí criaram um filme chamado Nascimento de uma Nação. Não é o de Ned Turner não, viu? É um filme desgraçado que fizeram, onde era com blackface, onde os pretos, as mulheres ficavam com medo dos pretos, uma mulher se jogou de um penhasco com medo de ser estuprada. Então tudo isso traz uma ideia que as pessoas precisam ter medo do homem preto. E aí, por que se faz isso? Porque quando se tem medo dele, quando sabe que ele é perigoso, como sabe, já tem na subjetividade de que ele não presta, de que ele vai fazer algo de ruim, o que acontece? Quando a lei vem, ninguém se importa quando esse homem preto vai ser preso. É igual quando a gente ouve aqui, se a polícia matou é porque estava envolvido com alguma coisa. Ninguém pensa que o filho do juiz, o filho do branco, tá lá cheirando sua cocaína tranquilamente, na cobertura, sem ser incomodado. As pessoas pensam que se você passar por ele, você é preto, com cheiro de maconha, você já é um possível traficante. E aí, se isso acontecer, problema seu. E isso eu tô falando de nós mesmos, do nosso povo, de estar com a subjetividade tão embranquecida, de já reproduzir tanto o discurso do branco, que a gente valida tudo que eles fazem contra nós mesmos, sabe? E isso é muito foda. Eles criam um contexto, né? Onde exatamente já internalizaram, eles criam todo um contexto que criminaliza o povo, e aí depois de criar esse contexto, já tá tudo ali, ó, condicionado, assentadinho, bonitinho. Quando aquilo vier, ninguém vai reclamar, entendeu? Sim, os homens pretos são pintados todo errado. É aquela coisa, antes de oprimir, se certifica que as pessoas estão condicionadas a aceitar o extermínio. Não é isso? A opressão vem depois. Oi, Isana, seja bem-vinda. Antes de oprimir, primeiro vai se condicionar o povo, vai preparar o terreno para que a gente esteja preparado para a violência que eles vão fazer com a gente. Isso é de doer o coração. É de doer o coração quando você faz um texto como esse que eu fiz sobre Bridgerton e você recebe tantos ataques de pretos, sabe? Eles se apegam tanto a ideias brancas, a pessoas brancas, que eles viram a porra de você falar contra, entendeu? É tudo muito triste mesmo. Ele diz uma frase, Dr. Omar Johnson, que eu quis anotar aqui. Quem tiver mais acesso ao cérebro, comanda o cérebro. A quantidade de propaganda é mais importante que a qualidade. E aí ele fala que eles vão fazer todo tipo de poesia, peça teatral, notícia, poema, música, tudo com ideias que vá
fazer com que as pessoas sejam condicionadas a aceitar aquilo. E tudo isso vem com som e imagem. Eu falei uma vez sobre essa questão do som, porque a mensagem, ela não está só naquilo que se é visto. A mensagem também é subliminar, sabe? Desculpa, eu estou na rotação da banana aqui. E aí o que acontece? Quando você vê uma imagem, por trás sempre tem um som. Repare que quando você assiste Tubarão, por exemplo, quando vai chegando na parte do perigo, aquele som, né? Pra você já ficar com medo e saber que vem algo ali. Então, todo papel, toda peça midiática, ela vem com a imagem e com o som. E o som, ele tem a intenção de causar uma emoção em você. Entendeu? E tudo isso vai ser feito conjuntamente para convencer de que aquilo é bom ou ruim, que você deve gostar ou não. Aquele papo, Manu, quem vive na superfície não consegue enxergar a profundidade dos problemas, principalmente se tiver acorrentado numa mentalidade colonizada. É isso mesmo. É uma luta tentar argumentar com os defensores de... Menina, é difícil, é difícil, é difícil, é difícil. E às vezes são pessoas assim, né, que você gosta, que você tenta falar e você fica, meu Deus, não é possível que esse povo me acompanha. Não é possível que esse povo me ouve e tá com essa mente desse jeito, sabe? E é isso, a gente precisa entender que toda essa massa branca que a gente tem e que a gente demora de se desprender, tudo isso foi construído. Você não aprendeu a gostar de branco à toa. Você aprendeu a gostar de branco porque você cresceu vendo Angélica, Xuxa, Eliana e companhia na sua TV, lhe mostrando aquilo que é bom, sabe? Você conviveu com pessoas que diziam que se você se casasse com preto, você estaria sujando a sua família, certo? Inclusive, meu primeiro marido era bem preto, e eu lembro que quando eu anunciei que eu ia me casar com ele, as pessoas diziam, você em vez de limpar a família vai sujar mais, vai casar com picolé de betume, picolé de asfalto, e eu nem sabia ainda o que era palmitagem, não sabia nada sobre isso, sabe? E é muito foda isso. Inclusive, uma das coisas que a propaganda faz é cristianizar as pessoas, mesmo quando não se é cristão. Ah, mas a Globo não é evangélica. Mas os valores cristãos estão introjetados ali, porque esses valores fazem com que nós não reajamos à opressão. Com que a gente tenha aquele sentimento de perdoar tudo. Se faz algo de errado com a gente perdoa. Inclusive, existe uma lei para instalar uma educação eugênica na sociedade. Ah, esse negócio de achar negro feio, a gente vai ver isso o tempo todo, sabe? Minha mãe, que Deus a tenha, dizia assim, esse rapaz é bonito. Eu dizia, bonito o quê, mãe? Parece um gremlin, negócio feio. A senhora acha ele bonito porque ele é branco. Não, não é porque ele é branco, não. Eu digo, porque ele é muito feio. A senhora acha ele bonito porque ele é branco. E olha que minha mãe nunca teve relacionamento com branco, né? Meu pai preto, os outros namorados que ela já teve também preto, mas nós somos condicionados a achar o branco bonito. É isso, sabe? Fazem chacota. Até aqueles que gostam de preto, que gostam da sua família, fazem chacota. E eu não aceito, então por isso que eu sou a problemática. Exatamente, produzindo conformidade em nome do divino branco. E a gente vive nisso, nesse ciclo, e a gente nem percebe, sabe? Quando você vai se empretecendo, é que você começa a enxergar as coisas, você começa a ter nojo de programação global, você começa a ter nojo de filme com palmitagem, você começa a ficar nervoso, e aí você começa a pontuar. E as pessoas ficam assim te olhando, ó. Eu me lembro que quando eu assisti Bridgerton, assisti toda ela,
no dia 31, antes da ceia de dia. E aí eu dizia, eu assistindo, né, e comentando, ó pra aí que miséria, rapaz. E aí ia falando, e aí as pessoas olhavam pra mim assim, mas por que isso? Mas por que aquilo? Eu digo, você não tá vendo não, rapaz? O cara tá vivendo em uma... Aí, minha filha, o povo já fica assim, essa mulher insuportável. É isso, somos todos humanos, não importa a cor. Hoje teve um que disse assim, quando morrer, os vermes não vão ver a cor de quem está enterrado. Eu disse, pois é, os vermes não vêem mesmo não, mas a polícia enxerga. A polícia sabe a cor, né? Rapaz, é muito complicado a gente sair desse ciclo. Aí eu coloquei aqui, reparem, que quando você não gosta de um estilo de música, eu mesmo não sou muito fã de arrocha. Algumas coisas eu até gosto, mas não sou muito fã. Mas eu ouço tanto aqui na minha rua que daqui a pouco eu tô cantando, sabe? Eu não gosto daquelas músicas de senta não sei o que, senta não sei o que, mas daqui a pouco eu tô cantando porque eu tô ouvindo. Isso fica aqui, ó. O cristianismo é um braço do genocídio. Sim, Adelmo. Eu falo também, viu, sobre... Agora, eu já vi pessoas amigas minhas que palmitavam e que depois que eu falei, começou a entender as coisas e hoje não palmita mais. Então, pra mim, isso é uma vitória. Porque a gente tá aqui pra falar. Aceite a pessoa se quiser, sabe? A gente não vai poder forçar a pessoa a mudar. Agora também calar a boca não pode. Que inclusive essa semana alguém disse assim, adianta o que falar da mulher de negão da BL, se ele já tá casado com ela, ele vai largar ela por causa disso? Eu disse não. E eu não tô falando isso para ele largar ela, que ele não sabe nem quem sou eu. Mas eu tô falando isso para que as pessoas não naturalizem. Porque se a gente vê as coisas e não fala, as pessoas acham que é normal. E naturaliza e pronto. Ninguém fala contra, ninguém dá um ponto de vista diferenciado, então tá tudo bem. Mas quando você tá ali para tensionar e mostrar por A mais B que tá errado, aí você vai ver as coisas mudarem. Eu não cheguei até aqui com essa cabeça mais preta do que antes, porque eu sei que eu ainda tenho recheio, todo mundo tem. Eu não passei 39 anos da minha vida me embranquecendo para de um dia para outro ser preta totalmente. Eu tô tentando, inclusive a questão da alimentação mesmo, eu sou péssima. Vai assim, a Bayomi, que pensei que não vinha hoje, hein? Mas é isso, entendeu? Então eu digo, se não tivesse ninguém para me tensionar quando eu era da esquerda, se não tivesse ninguém para me dizer, olha aqui, Manu, que no tempo dos 13 anos do PT, que aumentou o encarceramento de pessoas pretas, que aumentou a morte de pessoas pretas, se essas pessoas não me constrangessem, não me provocassem, eu não iria procurar saber se aquilo era verdade, não ia mudar a minha cabeça, entendeu? Então a gente tem que tensionar mesmo que seja chato, mesmo que as pessoas não gostem, a gente tem que tensionar. Ou então não vai mudar nunca, gente. Vai continuar a mesma coisa. Se você... Aqui na Bahia, não sei como é nos outros estados. Aqui na Bahia, tem acho que uns 2 anos que o governo do estado divulgou um baralho com caras pretas, dizendo que era o baralho do crime, que ali eram pessoas criminosas. Aí o que acontece? As pessoas... vê isso passando na Rede Bahia, que é a mídia filiada à Globo, que é do Mangangão, prefeito de Salvador. E essas pessoas começam a validar isso. E aí o que acontece? As pessoas veem aquilo, vão achar que aquelas pessoas ali são criminosas mesmo. E nunca vão pensar que o crime real está no poder, que o crime real está no condomínio, que o crime real está no colarinho, na gravata, sabe? Então a gente começa... Oi, Thaísa e Wanda, todas as duas chegaram agora. Eles fazem isso, colocam na mídia e a mídia divulga e a gente começa a achar,
né? Que aquilo é normal, sim, na Record também, né? A gente começa a validar aquilo, naturalizar aquilo. Se não tiver ninguém para dizer que o verdadeiro criminoso é aquele que implanta a droga na favela, que traz a droga de fora, que tem o grosso, é aquele que cheira e fuma na cobertura, sabe? As pessoas não mudam. Se a gente não começa a falar para os nossos nas comunidades que tudo que a mídia fala é para eles ficarem babando ovo de branco e lutarem contra si mesmo, nada vai mudar nunca. Nunca. E o nosso papel enquanto pretos que buscam autonomia, o primeiro é de educadores. É de começar a fazer com que as pessoas pensem fora dessa caixa branca que nos apresentam. Através da mídia, através da música, através dos jornais. Sabe? Eu me lembro que uma vez eu tava na casa de minha mãe, lá o povo assistia a Globo, tava passando um jornal esse da tarde, e a repórter estava falando sobre uma festa que estava acontecendo dentro de um presídio no Amapá, se eu não me engano. Teve uma guerra no Amapá uma vez com os presidiários. E a Globo mostrando que as pessoas estavam lá dançando, brincando, fumando, bebendo, acontecendo. Eu não sei até que ponto aquilo é verdade, mas você via a cara da repórter, porque um repórter, ele não pode emitir emoção. Deveria ser assim, né? Mas ela falava assim, ó, com raiva, para poder as pessoas que estavam assistindo sentir raiva daquelas pessoas que estavam presas. Como se ser presa fosse bom. Como se estar presa fosse bom, fosse uma coisa, sabe, um parque de diversões, as pessoas estão se divertindo, enquanto a gente está aqui pagando imposto para elas se divertirem. Sabe, é escroto demais, gente. É escroto demais. E aí eu já percebo isso. Mas a maioria das pessoas não percebem. A maioria das pessoas criminalizam os seus, sabe? É aquela história do capitão do mato que acha que faz parte do sistema e diz que o preto merece apanhar mesmo porque fugiu. Sabe? Tudo isso não foi feito à toa. Tudo isso é uma construção. Acho que assisti na mira uma vez ou outra, mas não gosto daquilo não. Eu não gosto de nenhum programa sensacionalista. Eu tenho uma raiva de Adelmo Casé que você não faz nem ideia. Porque pegar o sofrimento dos outros, pegar os meninos que estão aí jogados no crime por essa raça desgraçada branca, para poder ficar fazendo chacota, para poder estar tendo audiência, eu acho aquilo um absurdo. Se eu ver aquele homem na minha frente, eu acho que eu dou um tapa na cara dele, eu tenho um ódio dele, sabe? Esses todos aí, esses todos sensacionalistas aí, Casimiro, tem horror, não gosto. Não gosto mesmo, sabe? Porque mexe com as dores dos meus e isso me mata. Aí, o que acontece? Tudo isso a gente já sabe, né? É uma construção, foi feito toda uma engrenagem para que a gente criasse essa imagem na cabeça e aceitasse tal. Tudo bem. E aí, onde é que entra a série Bridgerton e A Cor do Poder? A questão é, você pega uma série de 1800, se passa em 1800 na Inglaterra, né, naquele tempo da aristocracia escravagista desgraçada, e você faz com que essa série tenha personagens negros. Presta atenção, aí todo mundo, porque Shonda Rhimes, maravilhosa, minha prima mesmo que gosta muito de mim, disse, Manu, só tem pretos porque tem Shonda Rhimes. Eu disse, mas Shonda Rhimes, ela é uma preta integracionista. Ela tá ali, quer botar um preto na série, mas ela está fazendo uma série para quem paga ela. E quem paga quer que ela faça algo que não os incomode. Certo? Eu vou tentar focar nisso, não sei se eu vou conseguir ler os comentários. Oi, Pri. Porque eu quero que vocês entendam isso. E aí... eu não sei quem é Shonda Rhimes, eu sei que ouço muito falar muito bem dela, mas eu assisti a série, gente. Não tem como você assistir aquilo e você achar que tá tudo bem. Primeiro, deixa eu ver aqui a hora para poder eu não me perder. Ainda tem um tempinho, ainda tem 25 minutos. O que acontece é o seguinte,
um rei branco se apaixona por uma negra, casa com ela e a torna rainha, e por isso inclui os negros na aristocracia inglesa. Ai, meu Deus! Gente, se isso fosse algo possível, nós teríamos tido isso, né? Porque vários brancos quiseram se relacionar com pretos. Mas como foi que eles fizeram isso? Eles estupraram. Nenhum branco que desejou um preto, ele fez isso de uma forma romântica, como as novelas globais como Escravizaura mostrava pra gente, que o senhorzinho se apaixonou pela pretinha. Isso é mentira, sabe? Foi estupro, estupro. Nenhum rei pegaria uma pretinha que ele escravizou e botaria como sua rainha, sabe? Não tem como. Não acontece. Branco não faz nada na concessão. Eles fazem na violência, é no roubo, sabe? E o povo não consegue entender isso. Aí vamos lá. Aí o bonzinho, o branco, além de casar com a pretinha, ainda pega os outros pretos e começa a dar títulos, né? E aí deu título ao tal do Duque. E o Duque é um safado, opressor, preto. Olha que lindo. Tanto a série Bridgerton quanto a Cor do Poder tem essas duas primeiras intenções de mostrar que o preto, se tiver no lugar do branco, faz a mesma coisa. Sabe? Que se ele estiver no lugar do opressor, ele vai oprimir também. Mas isso é uma ideia que eles querem que você, preto ordinário, que assiste essa porcaria e acha bom, compre. Sabe? E não é verdade. Porque todo sentimento de opressão que a gente tem, todo sentimento machista, todo sentimento homofóbico, todo sentimento opressor que um preto possa ter, foi o branco que lhe ensinou. Porque se você for para suas raízes, e suas raízes está em África e não no Ocidente, você vai ver que não existia isso. Sabe? Não existia isso. Aquele pai, o Duque pai, né, que era pai do outro que virou Duque quando ele morreu, era insuportável, era um pai extremamente rígido, sabe, que exigia que o menino falasse quando o menino tinha um problema de dicção, uma coisa absurda, um homem asqueroso. E é isso que eles querem mostrar pra gente, que a gente só não é igual porque não está no poder. Que a gente só luta contra a opressão porque está oprimido, mas que se a gente estivesse no lugar deles, faríamos a mesma coisa. É isso que eles querem dizer. Então tá tudo bem. Então não é um problema de branco, é um problema de poder. É isso que eles querem que você pense. Que o problema que você sofre de opressão com o branco não é porque ele é branco. Sabe? Que se você estivesse lá, você faria a mesma coisa. Aí você pega o texto de Deji, procure o texto de Deji, ou na página dele, ou na Dissecando o Racismo, ou no meu perfil, e veja como ele contextualiza e mostra que a África é o berço civilizatório de todo o mundo, e a África nunca oprimiu ninguém, porque a África tem esse negócio da xenofilia, né? Que abraça todo mundo. Que não faz de ninguém inimigo. Quando você ouve os babás, que são nigerianos, que vêm de lá, do continente, você vai ver eles, não, porque o orixá não vê cor, aquela coisa toda bem amorosinha. Mas foi esse amorzinho, essa xenofilia, esse abraçar todo mundo que fez a gente, sabe? Porque a gente fica muito abraçando, muito amando, muito, e eles aí aproveitam, entendeu? Então, nós nunca necessitamos oprimir os outros, massacrar os outros, violentar os outros para ter poder. Nós sempre tivemos poder na África pré-colonial sem precisar oprimir ninguém, sabe?
com os nossos. Nunca fizemos isso. Isso é coisa deles. Opressão é coisa de urugu, não é nossa. E aí eles vão e fazem essa miséria dessa série A Cor do Poder e fazem essa miséria dessa série da Brígida para poder dizer que se o negro estiver no lugar do branco, faz a mesma coisa. E isso é mentira. Só que isso é uma ideia, gente. Isso é uma ideia que está sendo plantada. Não é entretenimento coisa nenhuma. Não é uma obra de ficção que necessita de uma licença poética para fazer, sabe, o que querem. Tem uma ideologia por trás. E a ideologia que eles querem é justamente para que a nossa mente esteja condicionada a aceitar esse novo branco antirracista, que não é tão ruim, que está ali querendo também incluir a gente, sabe? Então a gente precisa entender esse tipo de coisa. A intenção deles com obras de ficção como essa é naturalizar a relação entre pretos e brancos de forma harmoniosa. Mas com eles não poder, hein? Com eles não poder. Pode ter até um duque. Mas o poder deles. Porque se você for ver a história de Bridgerton, isso, você vai ver que tem um duque muito do bonito, pegaram um preto bem estereotipado, um pouco mais claro, né, com traços mais finos, que o povo está objetificando aí, mostrando, hipersexualizando o corpo do rapaz. Inclusive, ele fez o filho de Kunta Kinte na série Raízes, né? O Vida vai ficar salvo sim, todos ficam, viu? E aí o que acontece? Eles pegaram esse rapaz para viver em torno dessa menina. Essa menina sem graça, bela, regatada do lar, branca, singela, aquela beleza de princesa que nossas crianças conhecem desde as Brancas de Neve, Cinderela, Bela Adormecidas, sabe? A gente não precisa mais disso, gente. Cresce, deixa de ingenuidade. A gente não precisa mais disso. Sabe? De princesas recatadas e do lar, bonitinha, frágil. Sabe? Com aquela pele branquíssima, horrorosa, parece cera. Sabe? A gente não precisa mais desse tipo de imagem. Essa imagem não nos favorece. É pra gente continuar amando o branco. Porque a história gira em torno dela. Se você ver a capa da série, é a ela. O nome da série é o sobrenome da família dela. Sabe? A história gira em torno da família dela. E a gente não consegue entender isso. Sabe? Não tem nada ali que nos favoreça porque tem preto. A única coisa que tem que é realmente real é a história do professor de boxe, do Duque, né? Que é preto, casado com uma preta, que corta um dobrado para poder ganhar dinheiro e sobreviver e tem que se vender para poder sobreviver, para poder ter alguma coisa boa na vida, sabe? É muito nojento, a gente pode falar muita coisa sobre Bridgerton, só que a gente passaria uma vida falando sobre isso, sabe? Não vale a pena. Eu assisti a série toda porque eu precisava construir uma crítica que fosse fundamentada. Eu não podia apenas dizer, é uma história de palmitagem, que ainda tem isso, né? Que são várias relações que o preto e o branco estão ali harmoniosamente se relacionando, que é outra coisa que precisa ser implantada, que para mim é uma das coisas mais sérias, porque se você for assistir vários outros filmes, gente, a força do negro americano está no fato dele ser um povo que pouco palmita, que supervaloriza a relação entre os seus.
E isso está mudando. E a mídia tem investido massivamente, sabe? Em obras que tenha relação interracial. Eu sou cinéfila, eu assisto filme, se você deixar, o dia inteiro. Assinei, junto com a família, tem 7 streams assinados, né? Fora a Blackflix, que pra mim é primordial, não posso deixar de ter, porque só tem filme preto, tem documentários. Gente, Blackflix é coisa de Deus, sabe? Muita coisa boa. E aí o que acontece? Eu assisti Projeto Gemini com Will Smith, ele se relaciona com uma branca sem boca, aquele homem lindo daquele jeito, né? A gente assiste Aladdin, Will Smith tá com uma indiana, né? A gente assiste... O que foi que o André falou aí que o ponto da gente foi piada? Ele deve estar fazendo piada mesmo, que o André é piadista. A gente assiste aquele... Tem um, eu não sei o nome, não me lembro o nome. Eu fiquei com tanto ódio do filme, porque é com Como... E como é lindo, sabe aquele preto do bocão, sabe? Ele é lindo, 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 lindo demais. E a mulher nem boca tem. Quando eu vejo aquele homem dando prazer àquela mulher, que me deixa nervoso, eu digo, meu Deus, eu não acredito. Eu fico pra morrer quando eu vejo relação interracial. O que é palmitagem? Já ouvi esse termo, mas não sei o que significa. Palmitagem é qualquer tipo de associação com o branco. E a gente está falando nesse momento da palmitagem como uma relação afetiva, de quando um preto se casa com uma pessoa branca. Ou mulher se casa com um branco, ou homem se casa com uma branca, ou pessoas do mesmo sexo, mas que se casam com pessoas pessoas brancas, né? Isso é palmitagem. Palmitagem também é quando você flerta com tudo que é branco, né? Quando você supervaloriza o partido político, a esquerda, a direita, quando você supervaloriza a relação com a universidade, que também é branca, quando você você não consegue ver sua vida longe dessa identidade desgraçada que o branco quis dar pra gente, isso é palmitagem. E o contrário disso é empretecer. É você querer estar em espaços pretos, se relacionando com pessoas pretas, construindo coisas pretas, entendeu? É isso. Então, a ideia é essa. A mídia, ela tem investido muito em relações interraciais em suas obras, porque é necessário que o preto tenha essa necessidade de se relacionar com o branco, tenha essa necessidade da validação do branco, do reconhecimento do branco, para ele entender que sem o branco ele não é nada, que ele precisa do branco para ser, para existir, para viver, para ter amor, para tudo, sabe? E principalmente para contribuir com o extermínio do nosso povo. Porque todas as vezes que você se relaciona com branco, você tem um filho que nem é preto, nem é branco, é miscigenado, que não tem identidade, que não vai ser oprimido da mesma forma como os outros, e ao mesmo tempo também não vai ser branco. É uma desgraça, porque está embranquecendo a sua família e tirando o poder que você deveria ter. Rapaz, o negro que se relaciona com qualquer etnia, para mim, continua sendo genocídio. Continua sendo palmitagem. O certo é o negro se relacionar com o negro, porque isso é força. Todos os países que resolveram ter poder, eles se relacionam entre si. Chinês se relaciona com chinês, judeu se relaciona com judeu. O que foge disso é exceção. Infelizmente, nós somos uma regra, porque nós não temos identidade fora do branco, sabe? Então, eu também não sou a favor de negro se casando com asiático também não, sabe? Então, a gente precisa entender que quanto mais a gente empretece tanto as nossas relações, quanto as nossas ideias, quanto as nossas construções sociais, a gente se fortalece.
Todas as vezes que a gente quis viver uma inter-relação com o branco, a gente tomou num... Sabe? Entendeu, né? Todas as vezes que a gente se relacionou com o branco... eu acho que tá querendo provocar, viu? Só pode. Todas as vezes que a gente se relacionou com o branco, todas as vezes que a gente se relacionou com outra raça, eles cooptaram aquilo que era nosso e levou para eles como se fosse deles. Sabe? É por isso que hoje os donos de escola de samba são brancos, ganham rios de dinheiro com a nossa cultura. É por isso que hoje você é difícil achar uma capoeira preta. Você vai achar a capoeira preta com o pessoal da Dissecando Racismo ou um ou outro que tiver por aí. Mas é difícil porque nós abrimos a porta e permitimos que eles entrem. Nós permitimos que eles entrassem no axé e hoje você procura uma banda de axé preta e não acha. Aí vai de Sangalo, Saulo e companhia limitada. Sabe? Então tudo isso é porque a gente abre a porta. E a gente é que tem que parar com isso. A gente precisa segregar mesmo, separar. É nossos, nós com os nossos, pelos nossos, com os nossos, sabe? A gente precisa separar isso. Antes de fechar, que faltam 9 minutos, eu queria focar nisso que eu quero falar agora. Que a mídia como arma de guerra, ela supervaloriza a palmitagem, ela supervaloriza a dependência do negro com o branco. E uma das coisas que eles fazem com o Bridgerton é apagar tudo que o branco fez, entendeu? Eles estão querendo apagar tudo que o branco fez na era escravagista para dizer que poderíamos ter vivido bem e tirar essa imagem do branco desgraçado. Então o que eles querem com todo esse trabalho da mídia, todas essas séries que estão passando, esses filmes, é tirar essa imputação de maldade, de violência, de opressão da face do branco. É isso que eles querem. E isso é muito sério, porque quando eles fazem isso de forma massiva, você acaba comprando essa ideia. Você quer ver uma coisa? Todo filme americano, eu já tinha ouvido isso na Dissecando Racismo e eu passei a ver, isso me noja. Tem uma bandeira dos Estados Unidos. Todos os filmes, todos. Gente, eu fico besta. Você assiste o filme da Marvel, em algum lugar vai ser um sanitário com alguém fazendo cocô. Tem uma bandeira dos Estados Unidos. Vai fazer um bolo, tem uma bandeira dos Estados Unidos em todos os filmes. Sabe? Isso não é outra coisa. Isso é estratégia militar. Sabe? A supervalorização daquela pátria. Inclusive americanos pretos que são militantes e tal. Supervaloriza a bandeira dos Estados Unidos. Sabe? Eu nem sei que dia é essa série. Eles supervalorizam o ser americano, o apego à diáspora, em vez de o apego à nossa pátria, que é o continente africano. E é por isso que Garvey, ele cria, né, a RBG. E a RBG é essa bandeira que une todos os negros, né? É aquela bandeira verde, vermelha e preta, que é a bandeira panafricanista, é a bandeira do nacionalismo preto, que une todos os pretos em torno dessa ideologia de nacionalismo preto, né? Seja o preto do continente e seja o preto da diáspora. Seja em que diáspora for, a brasileira, a americana, a espanhola, a inglesa e tal. Onde tiver um preto, essa bandeira precisa fazer parte. E eu acho interessante que em filmes como os de Spike Lee, por exemplo, sempre tem, procure que acha, uma foto de Malcolm X em qualquer lugar. Em algum lugar você vai achar uma foto de Malcolm. Isso é importante. Em algum lugar você vai achar uma RBG, em algum lugar você vai ver. Sabe? E isso é importante porque isso é construção da subjetividade dos nossos e a gente precisa fazer isso aqui.
A gente precisa que cada professor tenha suas aulas, sua sala de aula. Aqui não tem porque eu estou pintando, mas eu coloco a RBG atrás. É preciso que a RBG esteja também, a nossa bandeira, em tudo que a gente fizer na nossa casa. Você não bota a bandeira do seu time, a bandeira do seu país, bote a bandeira RBG na sua casa. É preciso que as cores verde, preto e vermelho estejam em todas as nossas coisas. No meu projeto aqui, as prateleiras são todas preta, verde e vermelha. As estantes pintei preta, verde e vermelha. Sabe? A gente precisa também usar a nossa arma de guerra para que os nossos tenham uma identidade preta. Sabe? A gente tem que começar a falar com os nossos, com as nossas crianças, sobre construção de nome africano, escolha de nome africano. A gente precisa falar com os nossos sobre a importância de amar os nossos símbolos, de conhecer os nossos símbolos, de conhecer a nossa história, de conhecer os nossos líderes, os nossos heróis. E é por isso que eu nunca vou celebrar, nunca vou bater palma para obra, seja lá de Shonda Rhimes, seja lá de quem for, que valorize integracionismo, que valorize feminismo, que valorize esquerdismo. Por exemplo, aquela série Ela Quer Tudo, é de Spike Lee, mas é feminista, é horrorosa, uma coisa ou outra que você tira de bom. Então eu não vou valorizar. Mas até nessa série tem um retrato imenso de Malcolm X. Então a gente precisa saber quem são os nossos. Nós precisamos construir essa identidade preta, essa identidade de nacionalismo preto e construir conosco, não só conosco, mas com os nossos. O meu pequeno hoje já disse a ele, seu nome é Nicolas porque sua mãe era ignorante. Mas eu vou comprar o livro de Molefe Asante, o livro dos nomes africanos, se eu não me engano. E a gente vai trabalhar sobre isso, inclusive com os meus alunos, para que eles comecem a se interessar. Porque, como a Dissecando disse, você consegue falar o nome Bridgerton, você consegue falar Sedon Rombé, por exemplo, que é o nome de minha amiga, que eu tive dificuldade de falar. Mas a gente consegue, então a gente precisa voltar, né? Sankofa, voltar para o passado, rever as coisas e construir o futuro. A gente precisa voltar para o que é nosso, para a nossa cultura, para a nossa história, para tudo aquilo que é nosso e começar a reconstruir as coisas. A gente precisa andar para frente. Todas as vezes que a gente quiser coisas brancas, a gente está andando para trás, a gente está andando em círculo e continua vivendo na mãozinha deles. Mas quando a gente anda para frente, com a mão agarrada nos nossos, indo conhecer a nossa história, procura a página Descobrindo a História Preta. Todas as vezes que a gente deixa de assistir a Globo e vai assistir a Blackflix, sabe? E vai tatuar meu nome, vou dormir hoje. Todas as vezes que a gente fizer isso, sabe? Que a gente começar a escolher estar com os nossos, que a gente parar de ler essas porcarias ocidentais de filosofia e começar a buscar filosofia africana, sabe? A gente está se empretecendo, a gente está se fortalecendo e a gente está construindo um povo negro forte. Parem de palmitar, sabe? Essas coisas brancas não nos servem. Relação com o branco não nos serve. A gente precisa se relacionar com os nossos, construir o que é nosso com os nossos para os nossos, sabe? E é possível. Ah, vai construir um país dentro de país? Vamos. Vamos, a gente consegue, sabe? A gente pode financiar trabalhos como o de Rogeli, que trabalha com audiovisual. Tem um canal do Djeli, viu, gente? Procura aí no YouTube, D-J-H-E-L-I, Djeli, canal do Djeli, que fala sobre audiovisual preto, sabe? Falta 28 segundos, a live tá acabando, eu falo demais, eu espero que vocês tenham gostado
E não esqueçam, a questão da bandeira é muito importante, viu, gente? Beijos, até a próxima quinta. Se Deus quiser, se Exu abençoar. Deixa eu ver onde é que eu termino isso aqui.